Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está ligado na Uni FM nos 94.5 do seu rádio. Mais uma sexta-feira a gente está aqui com o seu programa sobre tecnologia e inovação, o Uni Inova. E hoje eu tenho, como vocês sabem, a gente sempre traz um convidado especial para bater um papo com a gente aqui nesse programa. E hoje eu estou com o Márcio Catapan, que é professor do curso de Expressão Gráfica da Universidade Federal do Paraná. Também é professor do mestrado e doutorado na Engenharia de Manufatura e no curso de Design. E também atua com tecnologia 3D e Indústria 4.0 no doutorado. Professor, seja muito bem-vindo à Uni Inova. Muito obrigado, Ângela. Obrigado pelo convite, você, pessoal da Uni FM. Uma satisfação tremenda estar aqui com vocês aí. Bom, vamos começar pelo começo, professor. Eu te convidei para participar desse programa para a gente conversar um pouco sobre a startup que você criou junto com alunos a partir de um projeto acadêmico e que hoje está bombando, né? Queria que você contasse essa história para a gente. Sim, graças a Deus. É a iOnVR, é um xodózinho nosso que foi criado em 2018 por meio de uma apresentação de um trabalho acadêmico. Nós chamamos ali de um evento chamado Pitch Day, que é um evento que nós fazemos anualmente, né, e onde a gente convida os alunos a apresentarem seus trabalhos acadêmicos ali, ou que estão estudando em forma de pitches, né, e aí algumas empresas são convidadas, né, gestores de empresas para avaliar esses trabalhos, e nesse momento, em 2018, o nosso aluno Lucas Gregory estava fazendo o trabalho de graduação ainda, um TCC, sob a orientação do Márcio Carboni. E quando ele fez a apresentação, chamou a atenção de algumas empresas, inclusive da Volvo, e a Volvo chamou o Lucas e na época também a Beatriz para irem lá apresentar essa solução, né, de possível treinamento em rádio virtual, e eles gostaram e voltaram com esse desafio de criar um CNPJ justamente para poder fazer todo o cadastro ali necessário e poder começar a trabalhar, fornecer esse serviço para a Volvo. E de lá até aqui passaram-se várias barreiras ali, né? A pandemia foi uma, né? A gente sabe que quem usa óculos de realidade virtual sabe que existe toda uma higienização para poder usar o óculos, então muitas empresas não estavam mais aderindo a isso, mas passou, né? Daí veio o boom do metaverso. Perfeito. Aí deu uma parada, né? Agora está voltando um pouco, está voltando à tona assim, com esse conceito da inteligência artificial vindo sustentar, né, essa parte não só de visualização, mas também de você agregar valores nesses treinamentos, como aquisições de dados, né, de treinamento de está fazendo certo ou errado, enfim, né, tudo isso. Bom, e apesar de todas essas dificuldades, hoje a startup trabalha com grandes clientes, né? Sim, são grandes clientes. Tem dois grandes frentes a startup, né? Do lado da indústria, que é muito voltado para a área de treinamentos, né? Também se considera digital twin. E também para o mercado de incorporadoras, né, para fazer visualizações de apartamentos, enfim, todos esses conceitos aí que a gente consegue... Que bacana, tem tudo a ver com o metaverso, né? Isso nasceu um pouco antes, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Sem dúvida, o metaverso, quando a gente cita aqui em relação com essa aderência na realidade virtual, é quando você tem esse ambiente virtual com várias pessoas se interagindo nesse ambiente virtual, independente aonde essas pessoas estejam de maneira física. Então, para treinamento corporativo é excelente. Excelente, visualização de empresa, de indústria, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei em algumas empresas e muitas vezes a gente fazia o benchmark, né? Sair para outros estados, às vezes outros países, para você conhecer a fábrica, né? Como que é a fábrica? Hoje em dia você já consegue fazer através de um escaneamento 3D ou imagens 360, trazer tudo isso para um ambiente virtual. E naquele ambiente virtual as pessoas se conectam online, né, se interagindo, trocando informações, conhecimentos, de uma maneira totalmente virtual, sem a necessidade de você, hoje em dia, se transportar, né, para esses ambientes físicos reais. Tudo mais fácil, né, professor? Mais fácil, mas ainda existe um paradigma muito grande, é uma barreira muito grande para se quebrar, né? Algumas empresas, claro, já estão aderindo, já estão apostando nessas tecnologias, outras ainda não, mas é uma questão de tempo que a gente acredita. Com certeza. Bom, a gente conversava também um pouquinho antes de entrar no ar aqui
sobre como a universidade vem se aproximando do mercado, e eu acho que o exemplo da criação da startup que saiu de um projeto acadêmico diz muito sobre isso também. O curso no qual você leciona na graduação é o curso de expressão gráfica, uma coisa nova, um curso novo. Queria que você falasse sobre esse caminho da formação, principalmente a formação na área da tecnologia, se a universidade consegue atualmente estar conectada de fato com o mercado. Excelente, Ângela. Bom, vamos lá só falar então do histórico do curso de expressão gráfica. É um curso que nasceu em 2018 por uma demanda inicialmente ali que a gente via uma lacuna entre o setor, vamos dizer assim, de design e o setor de engenharia das indústrias, ou a arquitetura e engenharia civil, né? Faltava ainda aquele dom de, ou o engenheiro se especializar um pouco na área de arquitetura, conhecer ferramentas de modelagem 3D, ou o designer, o arquiteto ali, conhecer um pouco mais da parte da estrutura de uma construção civil, o designer conhecer mais a parte de engenharia mecânica conhecer um pouco mais a parte de design. Essa lacuna, no início, o objetivo do curso de expressão gráfica foi para suprir essas necessidades, com todo aquele histórico do design, mas também com aquelas matérias hard, né, matérias básicas pesadas da engenharia, como cálculo 1, 2, 3. Só que daí em 2018 a gente viu uma necessidade, uma oportunidade de mudar um pouco a grade curricular, justamente pensando mais nessa questão de modelagem 3D, né? Você se transformar todas as partes dos experimentos que são necessários, tanto num treinamento, numa visualização, ou seja, testes que a gente pode fazer de maneira real, né? Só que agora fazendo de maneira virtual, onde essa modelagem 3D precisa de um tratamento melhor, assim, em relação a texturas, o tamanho do arquivo, né, para que você possa trabalhar isso com uma impressão 3D, ou até mesmo como a gente trabalha bastante com a realidade virtual e metaverso. Enfim, todo esse conceito foi transformado em 2018. E hoje nós vemos assim uma grande oportunidade, né? A Spin aí tá de parabéns nos últimos anos aí, tentando trazer, né, fomentar esse desenvolvimento, né, humano dos alunos aí em relação a essa aderência com o mercado externo, né? Coisa que a gente não é que não via, mas assim existia uma dificuldade, né? Hoje tem alguns programas, por exemplo o Garage, né, que o Maico, nosso amigo ali, ele toca muito bem, né, chamando o pessoal do Sebrae para vir dentro dos cursos, né, para poder ensinar o desenvolvimento de um produto, de um negócio, de um serviço, enfim, né, mas com os propósitos profissionais ali, né, do Sebrae, que também é uma excelência para ensinar como é que a gente faz isso de maneira empresarial, né. Enfim, né, hoje nós, graças a Deus, a gente tá tendo um suporte muito grande ali, e é o que a gente sempre fala, né, a oportunidade está ali, os professores têm essa oportunidade, alguns aderem, outros não, né, vai de cada um, do gosto, de querer ou não, mas eu e alguns grupos, um grupo aí de professores, a gente tá há um tempo já fazendo isso e está fazendo isso com maior carinho e dedicação, e a gente está vendo agora começando a colher os frutos. Haja vista aí da startup que há 6 anos atrás a gente criou, e hoje que ela está, assim, vamos dizer, bombando no mercado. Bombando, né? Com grandes clientes, como a gente acabou de falar. Eu acho que esse é um ponto muito importante, quando a gente fala também dessa formação que a universidade está dando para os alunos de empreendedorismo, né? É uma realidade que não existia. Isso é novo dentro da Federal? Sim, principalmente, como eu comentei, né, o curso de expressão gráfica que eu conheço um pouco mais, ele não tinha essas disciplinas de empreendedorismo na parte de gestão. Então, é uma carência, assim, que a gente via alguns alunos com grande potencial na parte de criatividade, eles são excepcionais, eles conseguem transformar aquela criatividade em modelos, né, físicos ou digitais. Só que daí na hora que eles vão para o mercado que eles começam a ter essas dificuldades. Então a gente viu, assim, a gente acompanhou muitos alunos, eu estou no curso desde o primeiro dia de aula, né, de 2012 ali, eu entrei já nesse curso, vendo a primeira turma se formar, né, iniciar e se formar. Então a gente viu, assim, muitos alunos, acompanha até hoje muitos alunos egressos ali que têm essa dificuldade de conseguir se aderir ao mercado. Eu não digo só de maneira como um funcionário, mas assim, como empreendedor. Sim. Porque, repito, o pessoal da expressão gráfica, eles têm muito potencial, assim, como para ser criativos e transformar a criatividade num modelo. Mas esse modelo de negócio,
né? Saber, não é o que eu falo para os meus alunos, né? A diferença da invenção e da inovação. Eles são excelentes inventores. Invenção, eles são excepcionais. Mas colocar essa invenção de um modo que seja aplicado, que as pessoas queiram aquele produto ou serviço, e queiram pagar o produto, queiram pagar por aquilo pelo preço justo que acham que deve se fazer, né? E os alunos ali, os egressos, que sejam transformar aquela invenção, se adaptar ao mercado, né? Para você conseguir inovar, para você conseguir aplicar. Existe uma barreira muito grande. E agora, com essas ferramentas, com esses auxílios, com esses outros departamentos, setores, né, a gente está vendo assim, que a universidade assim, está tendo esse carinho conosco para poder transformar, deixar os nossos alunos com esse embasamento mais empresarial, mesmo em cursos que não tenham muito esse viés. Sim. Né? Que tradicionalmente não tinham esse viés, né? Exatamente, que antes não tinha. Professor, eu queria que você fizesse uma análise. Isso também é uma mudança de mentalidade de gerações? As gerações estão vindo com uma cabeça mais empreendedora para dentro da universidade? Sim, Angela, sim, não dá para negar esse ponto aí. Nós, até mesmo antes da nossa conversa aqui, né, a gente estava falando de alguns números, né? Eu, quando fiz vestibular há 25 anos atrás, nós falávamos assim que um curso de engenharia tinha, sei lá, 15, 20 candidatos por vaga, né? E o objetivo do engenheiro mecânico, em algumas universidades, faculdades na época, era ser um empresário de uma grande empresa. Trabalhar numa multinacional. Exatamente. E eu dei aula também, fora a Universidade Federal, eu dei aula por 10 anos em outra universidade aqui em Curitiba, próximo ao SIC. E lá a gente via assim que próximo a essa universidade tem a Volvo, né? Então, nossa, a Volvo trabalha desse jeito. Então a gente vai formar o aluno para que ele tenha uma empregabilidade focando ali a Volvo e, claro, outras grandes empresas aqui que não deixam de ser ótimas empresas para se trabalhar também, né? E assim, depois de 10 anos, a gente vê assim que os alunos já não querem mais assim serem. Não é que não querem ser empregados, mas alguns eles falam, não, eu sou capaz de criar um meu negócio. E eu acho legal isso, eu acho isso sensacional, quando eles têm esse brilho nos olhos, falando que eles querem desenvolver algo deles. E claro, esse boom aí também a gente tá acompanhando devido ao crescimento das startups, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Antigamente era muito difícil você conseguir fazer um negócio, sem né? dúvida. Precisava ter um capital, hoje você precisa de menos recurso e mais inovação. E assim, inovação e startup está muito atrelado, está muito ligado, né? Quando a gente está falando de startup, que a gente está falando que você tem um baixo custo para abrir uma startup, só que um alto risco. Uhum. E aí essas pessoas têm que se dedicar. Como hoje a gente vê esses jovens aí, né, muitos saindo da universidade ou ainda na universidade, sem seus custos iniciais, né, custos familiares, vamos dizer assim, salvo, né, alguns que já precisam ser independentes, mas eles podem, né, e assim, devem, sabe, se dedicar e apostar em si só. Eu sempre falo para os meus alunos, eu não quero ver um TCC aqui, eu não quero pegar 50 páginas aqui, eu uso o TCC de alunos para colocar suporte no meu computador, para deixar a tela mais alta. Não gosto disso. Eu gosto de fazer isso que a gente sempre, que há 6 anos a gente fez aí, né? Tem uma startup, né? Olhar lá os alunos, hoje os alunos estudando, né? Trabalhando com o nosso aluno de doutorado, né? Trabalhando em conjunto, em parceria para desenvolver algo novo e assim, dando corda para eles falar assim, ó, aqui é um experimento de vocês. Se vocês verem que existe um potencial para vocês arregaçarem as mangas e abrir uma outra empresa, né? Que vocês estão vendo uma oportunidade no negócio, façam, mas façam com vontade mesmo. Sejam excelentes no que vocês querem e almejam fazer, né? Porque o mercado, sim, é competitivo, nós sabemos. E se a gente fizer mal feito, outra pessoa fará melhor e essa pessoa ganhará essa fatia de mercado. Vai ganhar essa fatia de mercado. Bom, e eles tinham essa visão, agora falando um pouco mais, vamos nos aprofundar mais nesse projeto da startup, que eu acho sensacional e muito simbólico. Eles tinham a noção de que isso poderia ser um negócio real quando eles foram lá no Pitch Day apresentar a ideia? Olha, Ângela, talvez não, eles não tinham essa audácia, vamos dizer assim. Eles,
naquela época, em especial, muitos alunos do curso de expressão gráfica, eles gostavam e trabalhavam muito como freelancer. Então, eu gosto de fazer modelos 3D, né? O Lucas, em especial, ele gostava de trabalhar com a parte de programação com softwares de motor de jogos. O motor de jogo que faz hoje um jogo do Fortnite, por exemplo, é o mesmo software que nós utilizamos lá na startup para desenvolver a parte da realidade virtual, que é chamado Unreal Engine. Ele gostava muito dessa parte de jogos. E foi muito bacana, assim, né? Que como ele tinha esse conhecimento com jogos, a gente está falando de gamificação, né? Onde a gente consegue testar, né, situações em realidade virtual ali, para você verificar, colocando, por exemplo, tomadas de decisões para alguns funcionários, né? Naquele momento, começou a pegar fogo o canto da mesa, da sala aqui, o que a gente faz? Qual é a tomada de decisão? Para a gente fazer isso em vida real é muito difícil, fazer isso de maneira virtual é mais fácil. Como ele já tinha muita experiência com jogos, ele conseguiu adaptar muito bem isso para cenários da vida real. Claro, no início, até hoje, né, todos os projetos, como ele não tinha conhecimento prático nas indústrias, ele ia até as indústrias e ficava fazendo uma imersão nas indústrias. Ele tinha que fazer todo o treinamento, como era na vida real, agora para conseguir transformar isso no ambiente virtual. Né? O caso de um simulador de empilhadeira que eles fizeram em 2019 para a Volvo também, ele ficou uma semana fazendo todos os treinamentos de empilhadeira. Entendendo como é que funcionava o processo de pilotando empilhadeira para cima e para baixo, levando pallets, né? Enfim, foi muito interessante. Então tem esse lado, ele não tinha ele não almejava isso aí, para ele sim, prestava serviço, trabalhava por hora, freelance e tal, mas depois quando ele viu assim, que existia esse potencial, ele agarrou com unhas e dentes, né, e até hoje assim, ele é um cara muito assim, sensato no que faz, né, porque ele fala que isso para ele é a vida dele, né, é a empresa que ele constituiu, que ele quer tocar isso pro resto da vida, né? Perfeito. Eu até falo assim, tocar até o resto da vida, até vira um investidor aí. E comprar. Daí você não vai mais ter tanto amor, assim, né? Ou ao contrário, se o investidor falar, não, eu vou comprar a empresa desde que você fique aqui, é um outro sonho, é um outro gosto, mas esses gostos, esses desafios devem ser vindos com porta aberta. E já são vários braços, né? Ele também estava me falando que vocês estão atuando também no mercado imobiliário, com uma tecnologia de visualização daquele ambiente muito real. Como que é? Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Hoje nós vemos assim, grandes incorporadoras, né, desenvolvendo aqueles apartamentos, como que a gente chama? Aquele apartamento físico, né? Que você... Apartamento decorado, né? Sim, decorado. Que eles pegam toda uma planta de um apartamento X daquele empreendimento, colocam móveis e tal, deixam uma ou duas pessoas responsáveis para ficar mostrando como que é aquele apartamento. Então são custos assim que são absurdos, né? Além de uma maquete física. Só uma maquete física, aquela que fica em shopping ali, que a gente conhece. Ou naqueles pontos de venda, né? Dos empreendimentos. Depende a maquete, mas assim, é um valor aproximado de R$100 mil. Imagina. Um valor de um apartamento decorado, não só o apartamento, mas assim, todo o acompanhamento de pessoas naquele período de construção daquela incorporadora, custa aproximadamente R$1 milhão. Imagina. E aí você faz um projeto em realidade virtual demonstrando todo esse apartamento, com todas as interações, né? Foi feito um projeto junto com a própria Electrolux, onde o showroom da Electrolux foi dentro de um apartamento. Então legal. Hoje você não precisa mais entrar na Casas Bahia para visualizar lá dezenas dos eletrodomésticos da empresa. Você consegue entrar num apartamento e conseguir e visualizar exatamente como que é aquele eletrodoméstico dentro de uma cozinha planejada. Então isso é muito bacana. E além de toda essa parte de visualização, que é muito interessante, uma realidade muito próxima da física mesmo, né? A gente consegue fazer interações com outras tecnologias, por exemplo, imagens 360, né? Porque eu estava comentando antes, né? Você chegar num apartamento, no 47º andar, ir na sacada e olhar exatamente como que é aquela imagem, como que vai ser aquela vista daquela sacada no 47º andar, você abrir a porta e ver o Parque Barigui, o lago
enfim, aquilo ali, aquela experiência é sensacional. E aí agrada, né, agrada o consumidor ali, né, o futuro cliente de uma maneira muito maior. Claro, além da parte do apartamento, né, você agregar também valor com aquisições de dados, né? A gente chama ali de mapa de calor, né? Outros nomes científicos ali que você consegue visualizar onde que você consegue, através de ferramentas, buscar onde que o futuro comprador ali, né, o usuário daquele óculos naquele ambiente, ele está gostando mais, né? Se é na sacada, ou se é na cozinha, né? Por exemplo, com a própria Electrolux ali, né? Você consegue ter um mapa dizendo se as pessoas gostaram mais do refrigerador, da máquina de lavar roupa, da cafeteira, porque eles ficaram ali com mais tempo ali em cima desses produtos, e isso a gente consegue, de maneira rápida, fazer toda essa aquisição. Esse processamento desses dados também é uma coisa que vocês conseguem fazer imediatamente, é impressionante. A gente faz isso, né, tanto de um treinamento, né, que a pessoa faz todo o treinamento com as gamificações, então a gente consegue mapear todo o tempo que a pessoa vai fazer, se ela fez todas as atividades de maneira assertiva, ou se ela errou em algum ponto, aonde que ela errou, por que ela errou, e tudo isso, Ângela, de maneira autônoma. Não precisa mais uma pessoa ficar ensinando ela a fazer, porque a gente faz em dois módulos, né? A gente chama do básico, onde tem uma assistente virtual explicando passo a passo de como fazer, né? Flechinhas apontando, você deve pegar isso, colocar aqui, né? Pegar aquele outro e levar em tal posição. E no modo avançado não tem mais assistente virtual, e a gente tem que trabalhar tudo com a instrução de trabalho que é na vida real. E aí, nesse momento, a gente começa a fazer aquisição desses dados, dessas informações, para que chegue lá na frente depois e mandar essa tabela, vamos dizer assim, ou um arquivo TXT para um gestor, né, para ele poder fazer uma mineração dessas informações. Então, isso tanto para o modo industrial, para o modo da parte de incorporadoras, né, e além também de outros mercados ali, né, que a gente chama, por exemplo, de feiras, né. Nós fizemos um projeto recente para uma feira em São Paulo, onde o show foi sendo transmitido de maneira real, né, para quem estava lá no Ibirapuera, se não me engano, esqueci o nome mas também no YouTube estava sendo transmitido isso, e quem estava com óculos de realidade virtual conseguia entrar naquele grupo de pessoas visualizando aquele show, né? Então estava sendo transmitido. A experiência fica muito mais completa, né? Completa, você já pode fazer, vamos dizer assim, shows antecipados daquele show para chamar mais atenção. Enfim, dá para fazer várias coisas, né? A imaginação é o limite da realidade virtual hoje no metaverso. E me conte uma coisa, professor. Você também dá aula para cursos de indústria 4.0 e tecnologia 3D, já num nível mais avançado para os cursos de mestrado e doutorado. A indústria acompanha toda essa tecnologia? Como que você avalia o mercado industrial hoje em dia? A indústria acompanha, só que ela tem receio se isso vai dar certo ou não, né? Como a gente estava falando, o paradigma dessas empresas ainda é muito grande, né? A quebra desse paradigma ainda não é tão claro. Você conseguir transformar, né? Conseguir falar do quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno de investimento. É isso que as empresas compram, né? Ela não vai comprar um negócio porque é bonito, um negócio que... salvo algumas situações ali que ela quer porque quer estar na indústria, estar nesse modo, nessa indústria 4.0, e aí trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada, para estar engajado dentro desse conceito de indústria 4.0. Porém, não é tão simples isso, porque transformar quebrar o paradigma, né? Mas se eu tenho de uma maneira real, por que preciso fazer de maneira virtual? Né? Isso aí ainda não tá muito claro para algumas empresas, né? Mas a gente vê assim, outras empresas que já estão apostando, aí tem um grande diferencial, né? Empresas, por exemplo, que estão fazendo novas sedes em outros lugares. Por exemplo, tem uma planta aqui em Curitiba e agora vai fazer uma planta lá no Ceará. Planta de 10 mil metros quadrados. Eu quero fazer a visualização dessa planta industrial para conseguir
vender, vamos dizer assim, né, entrar no mercado de ações ali para vender para acionistas, para conseguir angariar mais dinheiro para facilitar a construção daquela fábrica. Então, isso é uma forma com que a gente consegue já ter essa visualização. Mas não só isso. Entre você terminar de construir a planta e a planta iniciar suas operações, é uma média ali de 3 a 6 meses. Entendi. Porque as pessoas têm que serem treinadas. Claro. Então não adianta só colocar equipamento, e quem que vai utilizar aquilo ali se são equipamentos novos, se as pessoas de lá ainda não conhecem, né? Transportar tudo que as pessoas que estão aqui em Curitiba ir para lá, e como que vai ficar a empresa aqui em Curitiba. Enfim, são vários paradigmas. Mas agora, se nós fazermos todo esse trabalho, né, em cima desse desenvolvimento dessa planta, de 10 mil metros quadrados, agora entrarmos com todos os treinamentos industriais, para que ainda em fase de construção, já conseguir ir treinando os operadores, para que quando você terminar a obra e no dia seguinte já startar a fábrica, olha o ganho. Com certeza. Que tem isso aí. Com e isso é um certeza. caso real que a gente tá desenvolvendo na Ion também, né, de uma empresa, não vou citar o nome, mas fica lá também. O céu é o limite, né, Céu é o professor? limite. Na sua cabeça, como você imagina o futuro da indústria, do trabalho, da engenharia e da tecnologia? Bom, boa pergunta. Isso aí não estava combinado, hein, Angela? Vamos ver se eu consigo falar aqui que o pessoal quer ouvir. O que você sonha, né, para esse mundão aí que a gente evolui tanto? Eu vejo muito mais a parte de experimentação ainda em ambientes virtuais, antes de começar a transformar isso de maneira prática, real, física, tá? A gente chama de Digital Twin, que é fazer o gêmeo digital da indústria. Isso tá sendo muito requisitado já para muitas empresas, só que de maneira ainda numérica, né? Por exemplo, eu quero mudar uma célula daqui para lá, o que qual será o impacto disso a médio e longo prazo? Se a gente tem aquisições de dados, isso a gente consegue fazer de maneira perfeita, né? Isso a gente lá no curso de engenharia, no mestrado profissional de engenharia e manufatura, a gente trabalha muito com essa parte de Digital Twin. Só que se a gente não só trabalhar em relação a esses números, mas também fazer experimentações de células, novas células, novos ambientes de trabalho, onde a gente consegue fazer toda essa aquisição de dados, só que de maneira real. Porque a pessoa está colocando o óculos de realidade virtual, ela está exatamente naquele ambiente real, só que de maneira virtual. E você consegue saber exatamente quanto tempo que a pessoa vai fazer aquela operação. A gente pode trabalhar com fins, por exemplo, com captação de imagens, para que a gente possa trabalhar com análise ergonômica do trabalho. Tudo isso ainda sem você construir ainda não tem nenhuma construção, mas a gente já consegue trabalhar, fazer todas essas medições de tempos, medições ergonômicas, ainda em realidade virtual, antes mesmo de você startar a produção desses itens, né? Isso é um experimento que a gente vê muito ainda na academia, que esse é a minha aposta, vamos dizer assim. Esse é a única que eu estou estudando bastante, né? A única que eu estou orientando alguns trabalhos de mestrado e doutorado com esse viés, né? Trabalhar com o Digital Twin, ainda não, só que com o Digital Twin na realidade virtual, e também outros conceitos de tomadas de decisões, por exemplo, trabalhando com o pessoal aí da área de psicologia, né? Isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal lá do Senai Cimatec, né? Com a professora Ingrid, uma querida lá, fenômeno nessa área, né? A gente está trabalhando ali com algumas orientações em conjunto, justamente para na tomada de decisão, como que a pessoa se comporta, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que prever num projeto, para que numa tomada de decisão a pessoa já tenha uma saída, vamos dizer assim, mais assertiva, né, que não gere um risco para esses operadores. Minimizar riscos quando você precisa tomar ou se arriscar em alguma coisa. Exatamente. Então, tudo que envolve riscos, né, um custo alto, uma necessidade de um treinamento. A gente está falando, Angela, que o treinamento, isso eu falo sempre, o treinamento em realidade virtual, ele é 4 vezes mais eficaz que treinamentos operacionais em situação física real. 4 vezes mais eficaz, porque a gente não está vendo um celular do lado, a gente está vendo aquele momento, só aquele ambiente virtual e o que a gente precisa fazer. Então é 4 vezes mais eficaz. Isso a gente consegue colocar aqui alguns autores que já defendem esse número. Como assim a pessoa fica 3 vezes mais motivada para trabalhar numa estação física quando ela já fez esse treinamento em realidade virtual. E assim, várias e várias vantagens, né?
E quando a indústria, né, voltando para aquela primeira pergunta, Sim. quando a indústria ela descobrir, ela entender que esses números não são números fakes, né, que são números científicos que trazem toda uma estatística por trás disso, comprovando, né, cientificamente que esses números são verdadeiros, aí a gente vê assim, que a indústria vai ter uma aderência maior para essa área. Perfeito. Professor, quero te agradecer muito pela presença, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e a sua generosidade de compartilhar com a gente aqui no Uninova. Quero te agradecer. Obrigada. Obrigada por participar do nosso programa. Ângela, eu que agradeço novamente o convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, né? É uma área que não é muito explorada, né? A gente tem muita dificuldade na parte de revisão bibliográfica, essas coisas. Então, essa oportunidade da gente poder vir aqui discutir um pouco sobre esse assunto é o que me motiva, é o que me satisfaz e é o que me dá gás aí para que voltar hoje ainda para a universidade ou amanhã que seja, né? Pegar meus alunos, falar para eles, vamos, que agora o mundo vai ser diferente, né? Porque a gente sabe aí que a expressão que vocês têm aí com a rádio, né? Com o que vocês fazem é muito grande. Então vamos para frente que o mundo só está iniciando. Com certeza. Professor, você é sempre convidado. Quando tiver novidade, os microfones da UniFM estão abertos para você. Muito obrigada novamente. Muito obrigado, Ângela. Uninova. Agora, na UniFM.